Fala pessoal, beleza? Deixa eu falar sobre um assunto simples, muito importante. Será que existe uma forma correta de segurar o lápis na hora de desenhar? Vamos ver. Quando nós estamos na escola, é comum nós segurarmos o lápis aqui na ponta, né? Aí a criança, como ela não tem muito controle, como ela não tem muita prática na hora de fazer as linhas, ela coloca muita pressão sobre o lápis e isso acaba deixando o papel muito marcado. Só que no desenho isso não é muito saudável, porque o desenho a gente precisa dividir ele em etapas, né? Primeiro a gente faz o rascunho, depois a gente coloca os detalhes e por fim a gente faz a arte final. Em quantos níveis esse trabalho vai ser desenvolvido, aí vai depender de cada artista e do nível de habilidade de cada um. Não há uma regra quanto a isso. Agora a questão é, se você prende a mão sobre o papel em um único ponto, colocando muita força, é bem provável que você vai sentir muita dificuldade na hora de desenvolver o seu trabalho, porque o papel vai ficar marcado de tanta pressão que você vai colocar e pelos excessos, né, de movimentos repetitivos em um único local, acabe danificando o papel. Então vamos analisar aqui algumas características, né, que são erros bem comuns nessa questão. Antes eu vou mostrar aqui um exemplo de um trabalho e eu queria perguntar para você. Mesmo um vídeo tão acelerado, você consegue perceber a dinâmica na hora de desenvolver esse trabalho? Veja como a mão ela caminha sobre a superfície do papel, não fica presa em um único ponto. Perceba também como na grande maioria das vezes o lápis está sendo segurado no meio ou no final dele, e não na ponta. Então é assim, segurar na ponta do lápis não é que é errado. Quando nós queremos ter precisão, movimentos repetitivos, é bom a gente segurar na ponta, porque isso ajuda, né? Tanto na repetição quanto na precisão. Agora, se você prender o lápis em um único ponto, colocando força, aí se torna complicado para você desenvolver sua linha. Veja esse exemplo aí, ó. Observe como o lápis está indo e voltando várias vezes em uma única parte. Fazer a linha assim acaba dificultando o processo, porque faz com que você prenda o lápis e não deixe ele fluir sobre a superfície. Então é bom você desenvolver o hábito, né, de quando estiver fazendo seus trabalhos, deixar a linha correr, o seu braço, né, especificamente, correr sobre o papel. Olha esse outro exemplo aí. Aqui a gente vê um outro vício muito comum no desenho. Usar em excesso a borracha. Não é legal isso. Muitas das vezes acontece o seguinte. A pessoa faz uma linha, ela apaga. Faz uma linha, não gostou, apaga. Faz, apaga. E nesse processo, o papel acaba rasgando. Isso acontece tanto pelo excesso de pressão, como pelo fato de você não estar dividindo o seu trabalho em etapas. Você não pode começar o seu desenho como se fosse uma arte final, como se já fosse o produto final. É necessário desenvolver ele em diferentes etapas. Primeiro você faz o rascunho, depois você coloca os detalhes e por fim você limpa toda aquela bagunça e deixa o seu trabalho mais organizado, colocando assim a arte final. Como você vai executar a arte final? Aí depende de cada um. Pode ser que você use caneta, o próprio lápis de cor, enfim. Não há uma regra quanto a isso. Agora a questão é, quanto mais leve você fizer o seu rascunho, quanto mais você deixar a sua mão fluir sobre a superfície do papel, mais fácil vai ser você alcançar uma arte final limpa. Então vamos analisar aqui alguns pontos. Primeiro, evite apertar o lápis. O segundo ponto que você deve levar em consideração é não ficar com movimentos repetitivos em pequenas áreas, não ficar com pequenas emendas na linha. Procure deixar a linha o mais livre que você puder. Uma outra questão é aonde você segura no lápis. Como dito, quando você quer ter precisão, movimentos repetitivos, segurar na ponta é bom. Mas, se possível, quando você estiver iniciando o seu trabalho, segure no meio ou então no final do lápis.
Perceba como você consegue alcances muito maiores na linha, deixando a mão em um mesmo ponto, mas simplesmente segurando o lápis em pontos diferentes. Quanto mais no final você segurar o lápis, maior será o alcance da sua linha. Não fique preso também em um único ponto do papel. Deixe sua mão andar sobre a superfície. Com esses pontos em mente, observe agora esse trabalho. Veja se você consegue identificar os erros que estão sendo aplicados na execução dele. Então você deve ter identificado aí alguns pontos, né, como movimentos repetitivos, a mão presa, linhas curtas. Apesar de que eu utilizei a borracha uma única vez, mas eu acredito que você deve ter se identificado e entendido o ponto, né? Não use a borracha em excesso. Deixe para você remover as falhas para o final do seu trabalho. Além desses pontos que foram abordados até aqui, existe uma outra questão muito importante, que é o assunto do próximo vídeo, onde eu vou explicar sobre a importância da simetria. Você utilizar formas geométricas básicas, quadrados, retângulos, círculos, elipses, isso ajude muito no desenvolvimento do seu trabalho. Eu espero que a conversa aqui tenha ajudado você a ver alguns erros que são comuns na hora de segurar o lápis. Aí numa outra oportunidade a gente conversa mais. Valeu!